Eu acho muito interessante que se fala tanto da saúde mental, mas é preciso também falar da saúde física. Porque tudo começa na habitação deste corpo. E se este corpo não vive bem consigo mesmo, se não tem uma capacidade de habitar com uma visão positiva, alegre, disponível, dificilmente consegue ter possibilidades de combater todas estas afirmações que aqui foram feitas, que para mim não são estranhas. Porque quer crianças e jovens estão a viver neste momento 4 aspectos dramáticos. Em primeiro lugar, o isolamento que leva à existência de sentimentos de solidão. Não são só os idosos, as crianças e jovens já estão a sentir isso. Porque é muito tempo confinados, são energias vitais que se acumulam e que não são colocadas pelo seu corpo em movimento. O corpo está sedentário, já falarei um pouquinho sobre isso. Por outro lado, em segundo lugar, eles dizem que é o medo, não é? A pandemia do medo, que é pior que o vírus, não é? Instalou-se uma pandemia enorme à sua volta, quer na escola, quer na família, quer na comunidade. A gente olha para a cidade e não vê crianças, não é? Elas estão todas confinadas, estão todas aprisionadas com o seu próprio corpo, e isso tem imensas repercussões. Nós não podemos olhar só para o cérebro, não é? O corpo é que é o arquiteto do cérebro, não é? E o corpo o corpo está esquecido, está em lugar incerto, não é? Quer na escola, quer na família, quer na comunidade. E eu costumo dizer que na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo, não é? Temos que acabar com esta visão cartesiana, não é? Como dizia o nosso cardeal Florentino de Mendonça, não é? E, portanto, toda a gente está preocupada com a recuperação das aprendizagens escolares, toda a gente está preocupada com a saúde mental, mas eu diria que o aspecto mais preocupante, do meu ponto de vista, é o analfabetismo motor, corporal, a iliteracia motora, a inatividade física que as crianças estão a viver, não ter tempo nem espaço para brincar, está completamente subjugado à ditadura do tempo dos adultos, já estava antes do confinamento, agora agravou-se, o que significa que vejo nas crianças energias muito perturbadoras, quer dizer que elas regrediram do ponto de vista motor, do ponto de vista das suas competências. Por outro lado, manifestam uma desmotivação enorme do ponto de vista das habilidades que já dominavam, da relação social que tinham, quer dizer que esses laços de socialização diminuíram do ponto de vista de relacionamento, não é? De empatia. E, por outro lado, há aqui uma questão que eles referem de uma forma muito intensa, que é a falta de oportunidades para estarem com os amigos, quer em festas, quer em casas uns dos outros. Por outro lado, a atividade física e desportiva está fechada na agenda política. Nós temos cerca de 200 mil crianças em Portugal que, neste momento, têm impossibilidade de fazer atividade física regular, quer na escola, quer em clubes. O desporto escolar desapareceu, não existe, e a maior parte dos clubes estão numa profunda decadência. O Governo não abriu portas, não é? Nem o Primeiro-Ministro, nem a Direção-Geral de Saúde. Todos os organismos ligados ao desporto têm feito várias manifestações em relação a isso, quer o Comitê Olímpico Português, a Direção-Geral do Desporto, portanto, a Secretaria de Estado, também o IPDJ, mas, de facto, há aqui uma inversão enorme destas necessidades biológicas que são ancestrais, quer de brincar, de fazer atividade física, de fazer desporto, de ter o corpo em ação, de movimentar o corpo, de ter mobilidade na rua, na cidade, em casa, em qualquer sítio, na escola. Suspeitávamos nós que haveria inteligência e bom senso, elegância, no momento do regresso à escola, que a Direção-Geral de Saúde desse algumas indicações, principalmente até à puberdade, no sentido de as crianças não ficarem confinadas dentro da sala de aula, com 5, 6 horas seguidas, sem intervalos, muitas vezes o intervalo de 5 minutos, não é? Não se podem tocar, não se podem olhar, estão quietas, sentadas e caladas. Ora, isto é um atentado à necessidade de despender energia vital, quer dizer, isso é fundamental. E, portanto, essas perturbações todas são uma consequência de um corpo que não se mexe, um corpo que não se move, um corpo que está em sítio incerto e que não tem capacidade de se relacionar nem com a natureza. Retiraram a natureza às crianças. Ora, nós sabemos que há 100 anos, quando foi a tuberculose e a gripe espanhola, qual foi a solução? A solução veio tudo cá para fora. O currículo saiu da sala de aula.
E, portanto, há aqui uma situação muito problemática do ponto de vista da existência do corpo, numa situação dramática e existencial, obviamente, incerta, estranha, e os miúdos sentem isso muito profundamente. Porque a sua referência fundamental é o corpo que se move, não é? Um corpo que é o arquiteto do cérebro, dos sentimentos e das emoções, como diz António Damasio, não é? Não há decisões puras. As decisões estão sempre integradas numa visão emocional e também sentimental, não é? E temos que encontrar soluções para retirar as crianças deste aprisionamento que vivem. Hoje, quando olhamos para as escolas atuais, parecem quartéis, hospícios, prisões. Há bolhas, há circuitos, há locais para onde as crianças passam. Há crianças de 3 anos que sabem que não podem ter a possibilidade de ultrapassar o limite que está estabelecido e interiorizam aquelas regras de uma forma rígida. E o modelo é top-down. É um modelo hierárquico profundamente assustador. Eu diria que assustador como a história do coquedo, não é? É muito assustador, não é? Tudo aquilo que está a passar hoje na escola, porque eles estão aprisionados com o corpo.